Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Quero neste momento convidar meu irmão e minha irmã, você a se pegar uma vela, acender, assim como eu vou fazer também, para pedir a graça e a força do Espírito Santo para que Ele venha iluminar os nossos corações na meditação da Palavra de Deus deste domingo. Vos convido neste momento, meu irmão e minha irmã, a ter em suas mãos a Palavra de Deus, abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. Acompanhemos a perícope deste domingo. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste domingo o 10º domingo do tempo comum. Uma índole teológica própria deste domingo é a índole de Jesus, mestre de Jesus, aquele que nos ensina. Nesse tempo comum, nós, enquanto igreja, somos convidados a entrar na escola do mestre Jesus e a aprendendo com seus ensinamentos, com as suas exortações. Nós vamos encontrar neste tempo também muitos encontros de Jesus com pessoas que ele transformou em sua caminhada. Hoje, no Evangelho de Mateus, lembrando que este ano é o ano da liturgia que nós chamamos de A, ou seja, o ano em que nas liturgias dominicais nós vamos ler praticamente todo o Evangelho de São Mateus. Lembrando que nós já estamos no 10º domingo do tempo comum, então nós já estamos praticamente quase na metade do Evangelho de São Mateus. Neste capítulo 9 nós temos a vocação de Mateus, ou do próprio evangelista, e nós temos na perícope de hoje, ou duas perícopes que nós podemos observar. Primeiro, nós temos dois olhares. Jesus que passa e vê aquele que está ali na coletoria de impostos. Sabemos que era um trabalho que aos olhos do povo judeu era pecaminoso, porque os cobradores de impostos estavam a serviço do Império Romano, daqueles que massacravam o povo, cobravam altos impostos. Ou seja, eram funcionários do pecado, do mal. Por isso que os fariseus, aqueles que se dizem separados e puros, observam em Jesus que não entende o messianismo de Jesus como um messianismo de misericórdia, mas como um messianismo que muitos até queriam na época, de um Messias justiceiro que fosse expulsar todos dali que não pertenciam ao povo judeu. E na perícope de hoje nós temos esse primeiro olhar daquele que passa, observa, vê que é o olhar de Jesus. É o olhar misericordioso, amoroso, é o olhar que nos chama diariamente à conversão. E Mateus imediatamente seguiu a Jesus. Na segunda perícope nós temos um momento em que Jesus está à mesa na casa de Mateus, com Mateus, seus amigos, alguns cobradores de impostos,
E os fariseus que olham, aí vem o segundo olhar, eles observam as atitudes de Jesus com aqueles pecadores e passam a julgar. É o olhar julgador, é o olhar condenador. Jesus tem um olhar de misericórdia. Jesus tem um olhar que é o olhar que nos chama à conversão e ao perdão. Assim como Mateus se colocou a caminho na escola do Mestre. Seguiu Jesus, ouviu de Jesus, aprendeu com Jesus e transmitiu aquilo que ele aprendeu, que hoje nós podemos ouvir neste Evangelho, narrado por ele, por São Mateus. Mas o que nós somos convidados, caríssimos irmãos e irmãs, olhando para o Evangelho deste domingo, desse 10º domingo do tempo comum, a primeira coisa é como que está o nosso olhar. Se o nosso olhar é configurado ao olhar de Jesus misericordioso, ou se o nosso olhar está na dinâmica do olhar daqueles que se consideravam puros, os fariseus, os separados, que eram olhares condenadores. O nosso olhar parte daquilo que nós temos no coração. Se no nosso coração nós temos o amor, a misericórdia, se no nosso coração nós cultivamos coisas boas, a gente tem a nossa direção do olhar para aquilo que é bom. A nossa direção do olhar vai ser a direção do olhar que compreende, que ama e que não condena, como o olhar dos fariseus. Neste Evangelho também, a segunda coisa importante, caríssimos irmãos e irmãs, é refletir um pouco sobre o chamado e a vocação de cada um de nós. Lá, naquela condição, Mateus encontrava-se numa condição pecadora. Estava na condição de cobrar altos impostos a serviço de César. Enquanto que Jesus passa, olha e chama. É o ensinamento de Jesus para todos nós. Ele chama quem Ele quer. Chama homens e mulheres que não são santos, que não foram santos, propriamente pela palavra que hoje nós entendemos santos, que não eram pessoas perfeitas, que não eram pessoas que não tinham nenhum defeito. Pelo contrário, todos aqueles que Jesus chamou eram pessoas na sua concretude da realidade ali, da sua vida, do seu trabalho, da sua família e dos seus problemas também. Nós sabemos que Mateus representa esse grupo também dos pecadores, daqueles que Jesus veio chamar, como ele diz no final do Evangelho de hoje, respondendo à provocação dos fariseus. Não são aqueles que estão bem de saúde que precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. Então Jesus veio para curar também a ferida do nosso pecado. A ferida que muitas vezes no nosso coração faz com que a gente se afaste do próprio Deus, se afaste do próprio Jesus, da comunidade, das pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos, caríssimos irmãos e irmãs, rezando a liturgia deste 10º domingo do tempo comum, contemplando nos dois olhares, o olhar de Jesus, que é o olhar que perdoa, que acolhe, que está à mesa, confraternizando, que é o nosso amigo, e também que a gente possa também olhar, para não deixar com que o nosso olhar seja configurado ao olhar dos fariseus que condenaram muitos que ali estavam. Que a gente possa, caríssimos irmãos e irmãs, nesse tempo comum, aprender com Jesus na escola do Mestre, que é Jesus, a cada dia. Que você tenha um ótimo e abençoado domingo. Até o nosso próximo encontro.